pessoal, boa tarde. Bom, hoje damos continuidade ao nosso curso de auxiliar de farmácia. Vamos entrar aí na parte de sistema cardiovascular e sistema digestório. Só que aí, no caso, gente, para a próxima semana a gente já vai ter a nossa prova, certo? Nossa primeira prova valendo 20 pontos. Vão ser 20 questões que vão ser enviadas para vocês na semana que vem. Vocês vão ter uma semana para me enviar esses exercícios valendo 20 pontos, certo? Aí, no caso, essa parte de sistema digestório e cardiovascular não vai entrar, certo? Na próxima aula, então, a gente vai fazer só a prova só até a parte de sinais vitais, tá bom? Gente, se vocês tiverem qualquer dúvida em relação a essa aula, vocês podem entrar em contato comigo, certo? Estou aqui para tirar qualquer dúvida de vocês. E aí, no caso, então, vamos continuar com a nossa aula. Vamos continuar na parte da apostila, né? Eu vou enviar também dois vídeos para complementar essa aula para vocês, certo? Falando um sobre o sistema cardiovascular e outro sobre o sistema digestório. Pessoal, desejo a todos aí uma ótima semana. Fiquem com Deus. Bons estudos para todos, né? E vamos todos aí viajar no conhecimento. Beijão com Deus e até mais. Tchau, tchau. Bom dia, queridos alunos. Hoje damos continuidade ao nosso curso de auxiliar de farmácia e vamos entrar na parte mais importante de anatomia, que é a parte de sistemas. Nessa aula a gente vai entender sobre sistema cardiovascular e sistema digestório, certo? Então vamos começar lá na página 26, sistema cardiovascular. O sistema cardiovascular ou circulatório é uma vasta rede de tubos de vários tipos de calibres, que põe em comunicação todas as partes do corpo. Dentro desses tubos circula o sangue impulsionado pela contração rítmica do coração. Funções do sistema cardiovascular. O sistema circulatório permite que algumas atividades sejam executadas com grande eficiência. Transporte de gases, os pulmões responsáveis pela obtenção de oxigênio e pela eliminação de dióxido de carbono comunicam-se com os demais tecidos do corpo por meio do sangue. Transporte de nutrientes no tubo digestivo. Os nutrientes resultantes da digestão passam através de um fino epitélio e alcançam o sangue. Por essa verdadeira autoestrada, os nutrientes são levados aos tecidos do corpo, nos quais se difundem para o líquido intersticial que banha as células. Transporte de resíduos metabólicos. A atividade metabólica das células do corpo origina resíduos, mas apenas alguns órgãos podem eliminá-los para o meio externo. O transporte dessas substâncias de onde são formadas até os órgãos de excreção é feita pelo sangue. Transporte de hormônios. Hormônios são substâncias secretadas por certos órgãos, distribuídas pelo sangue capazes de modificar o funcionamento de outros órgãos do corpo. A colecistocinina, por exemplo, é produzida pelo duodeno durante a passagem do alimento e lançada no sangue. Um de seus efeitos é estimular a contração da vesícula biliar e a liberação da bile no duodeno. Intercâmbio de materiais. Algumas substâncias são produzidas ou armazenadas em uma parte do corpo e utilizadas em outra parte. Células do fígado, por exemplo, armazenam moléculas de glicogênio que, ao serem quebradas, liberam glicose, que o sangue leva para outras células do corpo. A glicose, no caso, gente, é responsável aí pela parte de energia do nosso corpo, né? Os carboidratos e o glicogênio eles são quebrados, se transformando em glicose, e assim, pela glicólise, eles são transformados em ATP, que é a energia que faz com que as células do corpo possam funcionar, certo? Transporte de calor. O sangue também é utilizado na distribuição homogênea de calor pelas diversas partes do organismo, colaborando na manutenção de uma temperatura adequada em todas as regiões. Permite ainda levar calor até a superfície corporal, onde pode ser dissipado. Então, outra parte também que é responsável aí pelo sistema cardiovascular é a liberação da temperatura, né? A homeostase da temperatura no organismo. Distribuição de mecanismos de defesa. Pelo sangue circulam anticorpos e células fagocitárias, componentes da defesa contra agentes infecciosos. Coagulação sanguínea. Pelo sangue circulam as plaquetas, pedaços de um tipo celular da medula óssea, megacarócito, com função na coagulação sanguínea.
O sangue contém ainda fatores de coagulação capazes de bloquear eventuais vazamentos em caso de rompimentos de um vaso sanguíneo. Componentes do sistema cardiovascular. Os principais componentes do sistema circulatório são coração, vasos sanguíneos, sangue, vasos linfáticos e linfa. Esses são os componentes do sistema cardiovascular. Entrando em coração. O coração é um órgão muscular oco que se localiza no meio do peito, sob o ósseo externo ligeiramente deslocado para a esquerda. Em uma pessoa adulta tem um tamanho aproximado de um punho fechado e pesa cerca de 400 gramas. O coração humano, como dos demais mamíferos, apresenta 4 cavidades, 2 superiores denominadas átrios ou aurículas e 2 inferiores denominadas ventrículos. O átrio direito comunica-se com o ventrículo direito através da válvula tricúspide. O átrio esquerdo, por sua vez, comunica-se com o ventrículo esquerdo através da válvula bicúspide ou mitral. A função das válvulas cardíacas é garantir que o sangue siga uma única direção, sempre dos átrios para os ventrículos. As câmaras cardíacas contraem-se e dilatam-se alternadamente 70 vezes por minuto, em média. O processo de contração de cada câmara do miocárdio, músculo cardíaco, denomina-se sístole. O relaxamento que acontece entre uma sístole e a seguinte é a diástole. Vasos sanguíneos. Os vasos sanguíneos são de 3 tipos básicos: artérias, veias e capilares. Artérias são vasos de parede espessa que saem do coração levando sangue para os órgãos e tecidos do corpo. Compõem-se de 3 camadas, a mais interna chamada endotélio, formada por uma única camada de células achatadas, a mediana, constituída por tecido muscular liso, a mais externa, formada por tecido conjuntivo, rico em fibras elásticas, e quando o sangue é bombeado pelos ventrículos e penetra nas artérias, elas se relaxam e se dilatam, o que diminui a pressão sanguínea. Caso as artérias não se relaxem o suficiente, a pressão do sangue em seu interior sobe, com risco de rupturas das paredes arteriais. Assim, a cada sístole ventricular é gerada uma onda de relaxamento que se propaga pelas artérias, desde o coração até as extremidades das arteríolas. Durante a diástole ventricular, a pressão sanguínea diminui. Ocorre então a contração das artérias, o que mantém o sangue circulando até a próxima sístole. Capilares sanguíneos. São vasos de pequenos calibres que ligam as extremidades das arteríolas às extremidades das vênulas. A parede dos capilares possui uma única camada de células, correspondente ao endotélio das artérias e veias. Quando o sangue passa pelos capilares, parte do líquido que o constitui atravessa a parede capilar e espalha-se entre as células próximas, nutrindo-as e oxigenando-as. As células, por sua vez, eliminam gás carbônico e outras excreções no líquido extravasado, denominado líquido tissular. A maior parte do líquido tissular é reabsorvida pelos próprios capilares e reincorporada ao sangue. Apenas 1% a 2% do líquido extravasado na porção arterial do capilar não retorna à parte venosa, sendo coletado por um sistema paralelo ao circulatório. O sistema linfático, quando passa a se chamar linfa, e move-se lentamente pelos vasos linfáticos dotados de válvulas. Veias são os vasos que chegam ao coração trazendo sangue dos órgãos e tecidos. A parede das veias, como das artérias, também é formado por 3 camadas. A diferença, porém, é que a camada muscular e a conjuntiva são menos espessas que suas correspondentes arteriais. Além disso, diferentemente das artérias, as veias de maior calibre apresentam válvulas em seu interior que impedem o refluxo de sangue e garantem sua circulação em um único sentido. Aqui, gente, a gente pode ver então na página 29 a diferença aí das veias, artérias e capilares, né? Como vocês viram aqui, os capilares eles têm mais ramificações, enquanto a veia ela tem uma camada menos espessa, né, que a artéria, né? Aí aqui vem falando, ó, as veias levam ao coração sangue vindo do corpo, suas paredes são mais finas que as das artérias.
As artérias levam o sangue do coração a todo o corpo. Suas paredes são espessas e dilatáveis. E os capilares levam sangue aos tecidos para fornecer o oxigênio às células. Elas ligam as artérias e as veias. O sangue humano é constituído por um líquido amarelado, o plasma, e por células e pedaços de células genericamente denominados elementos figurados. Aqui, gente, a gente termina então a parte de sistema cardiovascular e então a gente vai entrar agora na parte do sistema digestório, né? O sistema digestório humano é formado por um longo tubo musculoso ao qual estão associados órgãos e glândulas que participam da digestão. Apresenta as seguintes regiões: boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso e ânus. A parede do tubo digestivo do esôfago ao intestino é formado por 4 camadas: mucosa, submucosa, muscular, adventícia. Aqui na página 30, gente, então a gente tem a figura que mostra pra gente as partes do sistema digestório, né? Então aqui, ó, começa com a boca, a gente tem a glândula parótida, a faringe, a glândula sublingual, a glândula submaxilar, o esôfago, o fígado, o estômago, o pâncreas, a vesícula biliar, o cólon transverso, o cólon ascendente, o cólon sigmoide, o apêndice, no caso aqui vai mostrando entre o cólon ascendente e o cólon sigmoide, o intestino delgado, né, o jejum e o ilho, e finaliza aí com o reto, certo? Então a gente começa com a boca. É a abertura pela qual o alimento entra no tubo digestivo, no caso é a boca. Aí se encontram os dentes e a língua que preparam o alimento para a digestão por meio da mastigação. Os dentes reduzem os alimentos em pequenos pedaços, misturando-os à saliva, que irá facilitar a futura ação da enzima. Os dentes. Os dentes são estruturas duras calcificadas presas ao maxilar superior e mandíbula, cuja atividade principal é a mastigação. Estão implicados de forma direta na articulação das linguagens. Os nervos sensitivos e os vasos sanguíneos do centro de qualquer dente estão protegidos por várias camadas de tecido. A mais externa, o esmalte, é a substância mais dura. Sob o esmalte, circulando a polpa da coroa até a raiz, está situada uma camada de substâncias ósseas chamada dentina. A cavidade pulpar é ocupada pela polpa dental, um tecido conjuntivo frouxo, ricamente vascularizado e inervado. Um tecido duro chamado cimento separa a raiz do ligamento peridental, que prende a raiz e liga o dente à gengiva, e a mandíbula. Na estrutura e composição química assemelha-se ao osso. Dispõe-se como uma fina camada sobre a raiz dos dentes. Através de um orifício aberto na extremidade da raiz penetram vasos sanguíneos, nervos e tecido conjuntivo. Língua. A língua movimenta o alimento empurrando-o em direção à garganta, para que seja engolido. Na superfície da língua existem dezenas de papilas gustativas, cujas células sensoriais percebem os 4 sabores primários: amargo, azedo ou ácido, salgado e doce. De sua combinação resultam centenas de sabores distintos. A distribuição dos 4 tipos de receptores gustativos na superfície da língua não é homogênea. Aqui, gente, também tem uma figura na página 31 que mostra as partes onde a gente tem na língua, né? Onde a gente tem os receptores aí do amargo, do azedo, ou ácido, né? Do salgado e do doce. Aí ele está sendo mostrado para a gente com A, B, C e D na figura, certo? Faringe e esôfago. A faringe, situada no final da cavidade bucal, é um canal comum ao sistema digestório e respiratório. Por ela passam o alimento que se dirige ao esôfago e o ar que se dirige à laringe. O esôfago, canal que liga a faringe ao estômago, localiza-se entre os pulmões, atrás do coração e atravessa o músculo diafragma, que separa o tórax do abdômen. O bolo alimentar leva de 5 a 10 segundos para percorrê-lo. Estômago e suco gástrico. O estômago é uma bolsa de parede musculosa localizada no lado esquerdo abaixo do abdômen.
logo abaixo das últimas costelas logo abaixo das últimas costelas. É um órgão muscular que liga o esôfago ao intestino delgado. Sua função principal é a digestão de alimentos proteicos. Um músculo circular que existe na parte inferior permite ao estômago guardar quase 1,5 litros de comida, possibilitando que não se tenha que ingerir alimento de pouco em pouco tempo. Quando está vazio, tem a forma de um J maiúsculo, cujas duas partes se unem por ângulos agudos. Aí aqui tem a figura que mostra o estômago, né? E abaixo o intestino delgado. Intestino delgado. O intestino delgado é um tubo com pouco mais de 6 metros de comprimento por 4 centímetros de diâmetro, que pode ser dividido em 3 regiões: duodeno, cerca de 25 centímetros, jejuno, cerca de 5 metros, e o ilho, que é cerca de 1,5 centímetros. A porção superior, ou duodeno, tem a forma de ferradura e compreende o piloro, esfíncter muscular da parte inferior do estômago, pelo qual este esvazia seu conteúdo no intestino. A digestão do quimo ocorre predominantemente no duodeno e nas primeiras porções do jejuno. No duodeno atua também o suco pancreático, produzido pelo pâncreas, que contém diversas enzimas digestivas. Outra secreção que atua no duodeno é a bile, produzida no fígado e armazenada na vesícula biliar. O pH da bile oscila entre 8 e 8,5. Os sais biliares têm ação detergente, emulsificando ou emulsionando as gorduras, fragmentando suas gotas em milhares de microgotículas. Intestino grosso. É o local de absorção de água, tanto o ingerido quanto os das secreções digestivas. Uma pessoa bebe cerca de 1,5 litros de líquidos por dia, que se une a 8 ou 9 litros de água das secreções. Glândulas da mucosa do intestino grosso secretam um muco que lubrificam as fezes, facilitando seu trânsito e eliminação pelo ânus. Mede cerca de 1,5 metros de comprimento e divide em seco, cólon ascendente, cólon transverso, cólon descendente, cólon sigmoide e reto. A saída do reto chama-se ânus e é fechado por um músculo que o rodeia, o esfíncter anal. Numerosas bactérias vivem em mutualismo no intestino grosso. Seu trabalho consiste em dissolver os restos alimentícios não assimiláveis, reforçar o movimento intestinal e proteger o organismo contra bactérias estranhas, geradoras de enfermidades. As fibras vegetais, principalmente a celulose, não são digeridas nem absorvidas, contribuindo com porcentagem significativa da massa fecal. Como retém água, sua presença torna as fezes macias e fáceis de serem eliminadas. O intestino grosso não possui vilosidades nem secreta sucos digestivos. Normalmente só absorve água em quantidades bastante consideráveis. Como o intestino grosso absorve muita água, o conteúdo intestinal se condensa até formar detritos inúteis, que são evacuados. Aqui, gente, termina a nossa parte, então, do sistema digestório, né? A nossa aula vai só até aqui, certo? E aí, no caso, então, na próxima aula a gente vai fazer a nossa prova, como eu passei para vocês, certo? A nossa prova vai ser, então, só até a parte de sinais vitais. Não vai entrar, então, essa parte aqui que eu passei para vocês, sistema cardiovascular e o sistema digestório, certo? E aí, no caso, então, na próxima aula vou passar para vocês já os exercícios da prova e vocês vão ter uma semana para me entregar esses exercícios, certo? Pessoal, desejo aí a todos uma ótima semana, fiquem com Deus, se cuidem, certo? E vamos todos aí viajar no conhecimento. Bons estudos para vocês, viu? Tchau, tchau, com Deus.